dia, bom dia nono ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Tudo que eu passar no quadro, eu quero que anotem no caderno dessa vez, tá bom? Não é só os exercícios que é para ter no caderno, é para ter essa anotação também. Estamos na página 51 do nosso livro didático, conteúdo é potenciação de radicais. Mas antes, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente já aprendeu de potenciação nas aulas anteriores. Então, se nós tínhamos lá raiz de 2 mais 3 raiz de 2, isso dá o quê? Observe que antes desse raiz de 2, nós temos um coeficiente 1. É 1 raiz de 2. Então, 1 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, você conserva a raiz e soma os radicais. Isso é 4 raiz de 2 mais 1. 7 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 mais raiz de 3. Se tem no mesmo radical, você o conserva e soma os coeficientes. Ou no caso, subtrai. 7 menos 3, 4. Mais 1, 5. Então a resposta disso é 5 raiz de 3. Tinha outra coisa também que nós tínhamos visto, era a multiplicação. Por exemplo, raiz de 7 vezes raiz de 7. Quando eles estão, pode ser números diferentes, tá bom? Não tem problema. 5 vezes 7. 5 vezes 7 pode ser escrito como raiz de 7 vezes raiz de 5. Então, quando ambos são números positivos, esse procedimento pode acontecer, conservando o índice da raiz. Tá? Se não aparece nada, o índice da raiz é 2. Pode aparecer assim, ó. Alguns exercícios vieram assim, por exemplo, ó, raiz de 18. O raiz de 18, quando a gente fatora o 18, quando nós fatoramos o 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, o raiz de 18 pode ser representado por 2 vezes 3 ao quadrado. Confere? 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Agora, isso pode ser separado. Assim. E dando continuidade, o índice da raiz é 2. Então, esse 2 cancela com o índice e o 3 sai fora da raiz. Então, fica raiz de 2 vezes 3. Agora, por uma questão de notação, é mais usual você escrever 3 raiz de 2. Tá? Só mudar a ordem. Então, essa multiplicação, o coeficiente fica antes da raiz. Então, foi isso que a gente estudou. Feito esse breve resumo, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos trabalhar com essa potência externa na raiz. Então, agora, se você tem um raiz de 8, tudo isso é elevado à terceira, por exemplo. Quer dizer que o número raiz de 8 vai repetir quantas vezes? 3. Então, isso fica raiz de 8 vezes raiz de 8 vezes raiz de 8. Tudo bem até aí? Agora, nós vimos, se está separado, a gente consegue escrever num único radical. Então, isso pode ficar raiz de 8 desse jeito, dentro de uma única raiz. E 8 vezes 8, 64. Vezes 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 6, 48. Com 3, 51. 512. Bacana. Agora, o índice da raiz é quadrado. O que a gente vai fazer com esse 512? Você vai decompor o número. Como se fosse uma fatoração de um único número. O número é par, dá para dividir por 2. 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quase que não coube na câmera. Quantos 2 apareceu aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, posso escrever 2 elevado a nona? Pode. Mas qual é o índice da raiz que nós temos? Não é 2? Então, para facilitar, nós vamos agrupá-los de 2 em 2. Então, no lugar do 512, nós vamos escrever 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E esse último 2 está sozinho, então ele não tem o quadrado. Lembra que a gente falou que a raiz é como se fosse uma cadeia e a fiança para sair tem que ser 2? Então, essa base 2 tem o expoente. Então, ele paga a fiança e sai da raiz. A mesma ideia se repete. Esse 2 tem a potência para simplificar com índice e vai saindo. Esse 2 de baixo também segue. Esse outro 2, a mesma ideia. Só que esse último 2, ele não tem potência para simplificar com o índice da raiz. Então, ele continua dentro da raiz. Professor, cadê o 2? Aqui no índice da raiz. Lembra? Não precisa aparecer. Ah, então se colocar está errado? Eu não disse isso. Eu disse que não precisa aparecer. Se colocar, está certo? Também. Agora a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então a resposta disso é 16 raiz de 2. Tudo bem? Mais um. Vocês perceberam que se eu tenho raiz de 3 elevado à quarta, que esse 4 é como se ele entrasse dentro da raiz, porque isso aqui pode ser representado assim, ó, raiz de 3, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Chama esse aqui de exemplo A, esse aqui de exemplo B. Quando eu tenho todos os números positivos, pode representar numa única raiz. Então, isso vai ficar raiz de 3 elevado à quarta. Então, quando nós temos uma potência em um radical, essa potência ela pode entrar para dentro do radical também, sem muito problema, tá bom? Sem dificuldade. Ela pode adentrar aqui, tá bom? Então, generalizando essa ideia, se você tem um A elevado a um expoente M, por exemplo, isso é a mesma coisa que raiz de A elevado à potência M. E aí a gente vai desenvolver contas conforme necessário, como foi feito de lá. Mas o que eu quero que você entenda dessa potenciação de radical, que essa potência entra dentro do radical. Ele vai ser potência exclusiva do A. Tudo bem? Mesma notação. Olha aqui. Expoente de fora, expoente lá dentro, tá? Então isso é potenciação de radical que trouxe a primeira etapa do livro. Agora ele traz na página 52 racionalização de um denominador. Deixa eu tirar o outro pincel de dentro do apagador para não fazer barulho. Vocês sabem ou têm ideia do que é uma racionalização? Estou indo agora na página 52. Que é racionalização. Racionalização do denominador. Nós sabemos que esses números que têm raiz não exata são números irracionais. São números que possuem infinitas casas após a vírgula. Então, você pegar o 2 e dividir por isso, é bem complicado. Você pega o número 2, raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 42 e vai seguindo. Então, a racionalização, o objetivo é tirar o denominador, tirar a raiz do denominador. É subir a raiz para o numerador. Para isso, nós fazemos um processo de racionalização.
Você olha, quem é a raiz? Raiz de 2. Então você vai multiplicar por ela e dividir por ela. Ó, justificando esse fato. 2 dividido por 2 não é 1. 10 dividido por 10 não é 1. 7 dividido por 7 não é 1. Numerador e denominadores iguais. Na divisão o resultado é 1. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. O resultado disso de vermelho é 1. E 1 vezes alguma coisa altera o resultado? Não. Então, isso justifica esse caminho. E agora, a multiplicação de fração ela é feita assim. 2 vezes raiz de 2, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui fica raiz de 2 vezes raiz de 2. Então fica 2, raiz de 2. Pode escrever numa única raiz? Pode. Então vai ficar raiz de 4, que é 2 vezes 2. Dando sequência na linha, ficou 2 raiz de 2 sobre raiz de 4 é 2, é uma raiz exata. Observe que a gente já tirou a raiz do denominador. E mais, eu ainda posso simplificar esse 2 com esse 2 e o resultado é raiz de 2. Olha que legal. Então, se eu tenho 2 dividido por raiz de 2, eu posso falar que isso é a mesma coisa que raiz de 2. São coisas idênticas, tá? Mais um. Eu sei se eu tiver mais de um número com esse denominador. Se eu tiver, por exemplo, B, 2 mais raiz de 2 dividido por raiz de 2. Esse aqui, se eu não me engano, é um da sequência dos exercícios do livro. É a letra E da questão 2. Então, lá na questão 2, letra E. Meu objetivo é tirar a raiz de baixo. Pode ficar a raiz em cima? Pode, não tem problema. Então, para tirar a raiz de baixo, o que a gente faz? Nós multiplicamos e dividimos por ela mesma. E agora, aqui, observe que eu tenho 2 mais raiz de 2 vezes o 2. Então, nesse momento aqui, nós vamos ter que fazer a operação distributiva. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2, um pouquinho direto da raiz de 4. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Dando sequência na linha de conta aqui. Ficou 2 raiz de 2. Mais raiz quadrada de 4 é 2. Dividido por raiz de 4, 2. Observe que o meu numerador tem 2 termos. O professor tem 3 números. Sim, mas 2 termos. O sinal separa os termos. Então, 2 raiz de 2 é um único termo e o 2 é um termo. E cada termo do numerador está sobre o 2. Então, ele pode ser representado assim. Olha lá. Porque na soma de fração, o que a gente faz? A gente não conserva o denominador e soma o numerador? Caminho inverso. Eu posso agora simplificar esse 2 com esse 2 e posso dividir 2 por 2. Então ficou quanto? Aqui cancelou, ficou 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Mais 0? Não. 2 dividido por 2 é 1. Então o resultado desse exercício é raiz de 2 mais 1. Tá bom? Vamos fazer um quando agora tem 2 raízes embaixo. Para isso eu já vou pegar um exercício do livro. Eu vou pegar a questão 6 da página 53. Estou lá na página 53. Exercício 6, letra F. Fala o seguinte: raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2. E agora, professor, como é que a gente resolve com 2 raízes embaixo? O seguinte,
Eu não sei se vocês lembram do produto da soma pela diferença. Quando nós tínhamos A mais B vezes A menos B, isso ficava como? Produto da soma pela diferença. A vezes A quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, AB ou BA. E B vezes B, mais vezes menos, menos B quadrado. Observe que esses termos do meio cancelam e sobrou A quadrado menos B quadrado. Mas se eu considerar sendo A e B e elevar ao quadrado, ele cancela com a raiz. Então vai sumir a raiz do denominador. Então, para racionalizar esse exercício, nós vamos multiplicar e dividir pelo denominador, só que com sinal trocado. Nós vamos usar o denominador com sinal trocado. Se aqui fosse menos, eu usava mais. Não estou usando o numerador e repetindo. Não estou fazendo isso. Não é repetir numerador. É denominador com sinal trocado. Muito bem. Agora eu tenho que fazer essa conta. Distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2 vai ficar... Vou escrever um pouco maior para enxergar. Menos, 3 vezes 2, 6. Então, a raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 3, menos vezes mais, menos raiz de 6. Menos vezes menos, mais raiz de 4. Sobre... Mesma ideia, distributiva, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Agora, raiz de 3 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 6. Multiplicou. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá mais raiz de 6. E mais vezes menos dá menos raiz de 4. Olha só o que nós queríamos. O termo do meio não simplifica? É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou simplificando o raiz de 6 positivo com menos raiz de 6. Deixa eu apagar de cá para dar sequência. Em cima, numerador, sequência aqui, raiz de 9, 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Agora, isso aqui é menos 1 raiz de 6. Menos 1 raiz de 6. Se você deve 1 raiz de 6 para mim, deve 1 raiz de 6 para o Fábio, você deve 2 raiz de 6. Isso já foi estudado, essa soma de radicais. Fez até parte da nossa revisão. Mais raiz quadrada de 4, que é 2. Sobre raiz quadrada de 9, 3. Menos raiz quadrada de 4, que é 2. Agora nós vamos somar a parte numérica que não tem radical. 3 mais 2, 5. Menos 2 raiz de 6. Sobre 3 menos 2, 1. Sobre 3 menos 2, 1. Pergunta, denominador 1 precisa aparecer? Não. Desculpa, apaguei um pouquinho. Denominador 1 não precisa aparecer. Logo, podemos concluir que raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2 pode ser representado por 5 menos 2 raiz de... Observe que é uma forma muito mais fácil de ler esse número. Tá? Então isso é racionalização. Tá? Então aqui já não é mais potência, é a racionalização. A segunda etapa. Racionalização.
Tudo bem? E com isso, vocês acabam de ser contemplados com os exercícios da página 53. Então, página 53. Podem fazer todos os exercícios, tá? No caderno. Enunciado não precisa copiar, mas tem que copiar. Isso aqui não era parte da questão? Você vai copiar isso e vai começar. A perguntinha não precisa, tá bom? Mas eu quero toda a resolução dos problemas. Se vier só com resposta final daqui pra cá direto, eu não considero como feito, tá? E na hora de fazer, faça um cabeçalho organizado no caderno, não esqueça de colocar a data, tá? E esse é um conteúdo de álgebra. Bons estudos, divulguem esse vídeo para os colegas da turma de vocês. Estuda com livro, caderno e o celular ou o computador para você ter acesso ao vídeo, tá? Sentado, nada de ficar tentando estudar deitado, assistir videoaula vendo TV. Vai para um lugar reservado para você estudar e fazer. Não é um conteúdo simples, mas se você dedicar, você consegue. E no nosso livro didático tem um material bem bacana nessas páginas. Essa introdução bem explicada.